Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem. Meu nome é Jocilene, podem me chamar de Tia Jo. Estaremos na disciplina de Ciências e hoje nós vamos estudar um assunto bem joia, bem legal, que vocês conhecem, que vocês estão fazendo uso, que é a água. Mas a gente vai nos aprofundar um pouco mais sobre os estados físicos da água, certo? Então vejam só. A água, ok? A água, ela está líquida, certo? Esta água, nós seres humanos e toda a existência de vida no globo terrestre precisa da água. O nosso corpo, todos os dias, precisa ingerir pelo menos uns 5 desse aqui, olha, cheio de água, tá? Porque é fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida humana na Terra. Então, os estados físicos desta água, aqui ela está no estado líquido, ok? Mas a gente vai estudar especificamente, com calma, cada um dos estados físicos da água, tá? Mas não esqueça que precisa tomar água todos os dias. Ela é um recurso natural, indispensável para a manutenção da vida no globo terrestre, ok? Então vamos lá. A água é fundamental para a existência sua, da sua família, minha e de todos nós que temos vida na Terra. É indispensável a água. É um recurso natural que é finito, tá? Esse recurso natural, pessoal, ele precisa ser preservado por cada um de nós. Ainda que em estados físicos onde a gente vai estudar um pouco, vocês vão ver que esse recurso natural é pouco para nós e nós precisamos cuidar aí dessa nossa água, ok? Então, quem está aí gastando água, economiza aí, porque a gente precisa desse recurso, certo? A distribuição da água no nosso planeta, que nós vamos dar uma olhadinha aí na tela de vocês, está aí, olha, uma pizza, mas essa pizza é de água, hein? Não é de alimento, não. É de água. É um recurso natural, gente. Vocês estão vendo aí, 97% dessa água é salgada, que está distribuída nos nossos mares, nos nossos rios, lagos, lagoas. Então, a água salgada não está nos rios nem nas lagoas, estão nos mares e oceanos, hein? Perdão, então 97% dessa água, ela é salgada, ou seja, não serve para nós seres humanos, nem para os animais, nem para as plantas. Então, esse 97 é o montante maior de água no nosso planeta. Nós temos apenas 2% de água, mas são congeladas. Essas águas doces, elas são congeladas. Ah, também água doce nos rios, não é? Mas essa água doce, ela é congelada 2%, que é essa fatiazinha aí que vocês estão vendo destacada. A fatia de azul, azul escuro, é 1% de água acessível para nós. 1% apenas. Então, esta água, pessoal, é um recurso natural que um dia pode ter fim caso eu, você, sua família, nós, povo brasileiro, nós, seres humanos, não cuidarmos, não economizarmos água. Então, você vai tomar um copo com água, não coloca, não enche o copo todo. Por quê? Você vai bebendo paulativamente ou você usa a garrafinha. Tia Jo tirou o rótulo, né? Para não fazer propaganda, lógico. A nossa propaganda aqui é a água, que só tem 1% acessível para nós, seres humanos, para nós, existência de vida na Terra. Então, precisa
preservar, cuidar, zelar por esta água, tá certo? Então, vamos lá. Feche sua torneira. Veja se tem alguma torneira quebrada. Peça aí socorro à sua família e feche, porque cada gota d'água é um bem que está sendo desperdiçado. E a gente não pode fazer isso, ok? Estados físicos da água é onde nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Vocês viram que a água é um recurso natural, muito importante para nós, seres humanos. E aí nós vamos estudar um pouco, vamos nos aprofundar sobre os estados físicos da água. Nós temos aí essa imagem, primeiramente o sólido, quando aqueles cubinhos de gelo aí que tem na geladeira de vocês, para num dia de verão, tomar uma aguinha gelada, tomar um suquinho gelado, você coloca ali aqueles cubinhos de gelo, porque vai dar aquela sensação mais de frescor, tá? Então, é água. A água em estado sólido. O outro estado é o líquido que eu mostrei para vocês, não é? Que é esse que a gente usa bastante todos os dias, diariamente, que é a água, né? Esse aqui a gente pode tomar. Mas aquela água que a gente utiliza dentro da nossa casa para tomar banho, fazer a higiene, né, dos materiais dentro da nossa casa e em todos os ambientes sociais do nosso Brasil, do mundo, do planeta, precisa desse líquido, né? Também quando a gente vai curtir aí uma praia, né? Quando a gente vai curtir um lazer, que o ambiente tem água líquida, então ela está no estado líquido para a gente aí, quem gosta de mergulhar, nadar e tudo mais. Então, é o estado físico da água, ela está no líquido. E o gasoso, esse gasoso é mais complicadinho, principalmente para vocês da idade de vocês, porque para a gente observar mais esse gasoso, a gente precisa de algumas experiências. Mas tem uma experiência aí que não se preocupe não, que esse gasoso aí dá para vocês também fazerem essa experiência. Então, os estados físicos da água são 3: sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido. Vamos dar uma passadinha sobre a água no estado sólido. A água no estado sólido geralmente nós encontramos lá nos países onde há muita neve, há muito gelo, né? No nosso planeta Terra, há toda aquela área lá bem extensiva de gelo, que é o Polo Norte, e lá a gente vai encontrar muito gelo. Nós podemos encontrar também dentro das nossas casas o gelo, que é no freezer da nossa geladeira. Tem freezers específicos, né, que proporciona que esse líquido ele passe para o estado sólido. Então o gelo, nós podemos encontrar também em áreas naturais e em áreas também dentro do ambiente da nossa casa. O estado líquido da água é um estado onde nós podemos observar com mais facilidade. Como no início da aula, nós podemos observar que para nós ingerirmos a água, ela precisa estar no estado líquido, né? Salvo alguns alimentos, tipo o sorvete, né? Que é um processo. Mas aí, a água, no estado líquido, a gente consegue ver na natureza, no nosso planeta e no ambiente da nossa casa com mais facilidade, certo? Nós vamos observar agora um pouco sobre água no estado gasoso, como eu falei para vocês. Esse estado gasoso tem uns nomezinhos aí diferentes que vocês vão precisar fazer registro, porque são nomes
importantíssimos para que nós possamos fazer umas experiências. Então, não custa nada a gente fazer uma experiência. Quem sabe aí, olha, de vocês sair grandes cientistas para abrilhantar o nosso Brasil, o nosso povo. Então, a água no estado gasoso, eu oriento vocês, quando as mães de vocês forem fazer ali aquela comida deliciosa, principalmente o macarrão, vocês irem lá, mãe, deixa eu dar uma olhadinha como está a panela aí. Por quê? Porque esses estados da água, do estado físico da água, ele passa de um para o outro por conta da temperatura. Se a temperatura estiver alta demais, aquele calorão, então ela passa para uma mudança de estado físico. Se o ambiente estiver bem frio, bem lá embaixo de 0 graus, estiver bem frio, então a água passa para outro estado físico. Então, é muito importante que vocês se detenham, principalmente também nesse estado gasoso da água, porque ele tem 2 processos para passar para o estado gasoso. Então, vocês estão vendo aí uma panela, né, no fogo, ela está sendo submetida a uma temperatura muito alta e vocês estão vendo aí essa fumacinha. Essa fumacinha nada mais é do que os gases de água sendo espalhado para o ambiente. Então, essa passagem aí desse estado é um pouco mais, aliás, é rápida. Diferente aí, olha, desse vapor onde esse rio, que é natural, com o calor do sol, esta água está sendo evaporada, está sendo levada para as nuvens, para o ar, através do gasoso, através dessas que a gente estuda, e a gente vai estudar, acredito que depois, sobre a questão dessas águas que sobem e descem, e aí vem essas nuvens carregadas de água, certo? Então, esse estado gasoso, a gente precisa se deter um pouquinho mais. Mas nem se preocupa, porque é muito fácil. Muito bem. Só para vocês fixarem, há apenas 3 estados físicos da água, hein? Não esquece, 3. O líquido, o sólido e o gasoso. São 3 estados líquidos da água. Não esquece, se liga. Mudanças do estado físico, aí sim. Esses 3 estados físicos, eles passam por mudanças conforme a temperatura do ambiente que eu falei anteriormente. Então, a gente vai dar uma observadazinha nesse painel de mudança dos estados físicos da água. Vocês estão vendo aí uma vasilhinha com cubinhos de gelo, ok? Quando está nesses cubinhos de gelo e que faz a mudança para o líquido, então a gente chama de fusão. Mas não se preocupe que vamos estudar sobre essa passagem. A gente chama de fusão. É quando a água está no sólido, transformado em gelo, e ela volta para o líquido. É chamado de fusão. A outra passagem do estado físico da água é a solidificação. É o contrário. É quando a água está no líquido e passa para o sólido e se transforma no gelo. É outra mudança de estado físico da água. Outra também é a evaporação. Essa evaporação é aquilo que nós estávamos vendo sobre a mudança da água do gasoso. Essa evaporação passa por 2 processos que a gente vai estudar um pouquinho depois. E temos a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, ok? Então, a gente vai dar uma estudadazinha, mas ainda tem uma mudança do estado físico que a gente vai nos apropriar um pouco mais, porque esse eu acredito que é um pouco complicado para vocês observarem. Então, vamos ver. Fusão, que foi o primeiro que nós falamos, é a passagem do estado sólido para o líquido. Essa experiência vocês podem fazer sem o auxílio de gente adulta perto de vocês.
Porque vocês vão lá na geladeira de vocês, peguem aí um copo, né, vazio, colocam umas pedrinhas de gelo, uns cubinhos de gelo, uns pedacinhos de gelo, coloca lá, pega um relógio de alguém ou um celular e usa o cronômetro e vê aí um tempinho. Você vai observar que esse gelo está se transformando em água líquida. Então, é a fusão, a passagem do estado sólido para o líquido. Não tem como errar. Fusão. Ok? Então, vamos lá. Solidificação. É aquilo que vocês ajudam a mamãe em casa. É a passagem do estado líquido para o sólido. Vocês pegam a vasilhinha de gelo, enchem de água líquida e leva lá para o congelador. Daqui a algumas horinhas, se você for observar, está transformado em cubinhos de gelo. É a solidificação. O líquido, a água líquida, ela passa para o estado sólido. E agora vem a vaporização. Calma aí, pé no freio, porque a vaporização a gente precisa ter duas observações. A primeira é que ela é a passagem do estado líquido para o gasoso. A vaporização passa do estado líquido para o gasoso e ocorre de duas maneiras. A primeira maneira é essa aí que vocês estão vendo na tela de vocês. A água líquida, quando submetida a uma temperatura muito alta, ocorre a ebulição. Esse momento aí, vocês precisam observar com alguém responsável de vocês. Na hora lá do almoço, pede para a mamãe fazer um macarrão e vocês vão observar essa vaporização, onde a água líquida, com a alta temperatura do fogo, ela vai se transformando em gases e que vocês chamam de fumacinha, né? Aquela fumacinha ali são os gases de água que está sendo levada para o ambiente externo da vasilha, que é justamente esse momento ocorre a ebulição. Olho de detetive que vem desafio por aí. Então, a vaporização ocorre em dois momentos. O momento onde ela ocorre de forma rápida é a ebulição. A água colocada numa exposição de temperatura muito alta, ela com rapidez passa para o estado líquido, para o estado gasoso. E a outra é uma experiência que acredito que vocês já fizeram, né? Ela se chama evaporação. Geralmente, quando na época principalmente de verão, onde o sol está pipocando, está quente, com toda a sua força, com todo o seu resplendor, então a mamãe, ela organiza, ou alguém da família, as roupas para serem levadas para o varal. Então, aquela água que está ali naqueles objetos úmidos vão ser expostas ao calor, mas não uma temperatura tão forte. Então, essa evaporação ocorre de forma lenta, tá? Tipo uma poça de lama, aliás, uma poça de água, não é? Quando lava o ambiente, né, da casa, então fica aquela poça de água. Então, se você deixar, com o passar do tempo, vai evaporando. Por quê? Por causa da temperatura que não é muito quente. Então, o processo é lento. Então, faz aí essa experiência, ajuda aí mamãe, ajuda aí a família a levar as roupas lavadas, tiradas da máquina para o varal, e você vai observar que em algumas horas aquelas roupas vão estar secas. Por quê? Porque houve a evaporação. A passagem do estado líquido para o gasoso se dá em dois momentos, ok? Ebulição e evaporação. Muito bem. Tia Jo, nos slides anteriores, não colocou a condensação. Por quê?
Porque a condensação, vocês vão estudar mais profundamente em outra série. Mas eu trouxe para vocês ficarem ligados aí e fazerem um registro de vocês. Porque essa passagem do estado líquido da água ocorre do estado gasoso diretamente para o líquido. Vejam só, aquela experiência que vocês só podem passar junto com alguém da família. Por quê? Porque a água que está sendo elevada numa alta temperatura, ela está no líquido. Aí o que acontece? Quando tampa a panela, aquele gás, ele se apropria da parte da estrutura da tampa. E quando alguém levantar, você vai ver que fica gotículas de água. Então, a condensação é a passagem do gasoso para o estado líquido. Essa experiência não faça sozinho, tá? Tem que ter alguém da família com você, alguém adulto, porque ela precisa estar em alta temperatura, a água, para que ocorra realmente essa passagem desse estado, do líquido para o gasoso. Aliás, do gasoso para o líquido, tá? Então, a sublimação. A sublimação é um estado também da passagem de água que vocês vão acreditar que vão se aprimorar mais em séries posteriores. Mas aí a sublimação, a título de pesquisa para vocês, é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Como assim? O sólido, o gelo, e direto para o gasoso e direto para os gases, isso mesmo. Ele passa diretamente do sólido para o gasoso. Geralmente acontece, não sei se vocês já ouviram falar, no gelo seco. O gelo seco, quando exposto à temperatura do ambiente, ele começa a sair os gases. Começa a sair a parte gasosa da água. Por quê? Não cai as gotas de água, certo? A sublimação é justamente isso, a passagem do sólido diretamente para o gasoso. Geralmente vocês vão ver no gelo seco. Muito bem. Vamos para a nossa curiosidade. Ah, sei que vocês são curiosos. Quero ver aí quem sabe o que é iceberg. Ah, alguém sabe o que é iceberg? Ah, muito bem. Eu sei que vocês assistiram Titanic, né? Mas a família de vocês aí, na hora do lazer. Então, o iceberg, tá? Ice vem do inglês, que significa gelo. E berg vem do sueco, que significa montanhas. Então, são montanhas de gelo. Isso mesmo. Lá para o lado, né, do Polo Norte, há muitos icebergs, são montanhas de gelo que se desprendem das calotas de gelos que existem. E esses blocos de gelos, com o vento, com a mudança de temperatura, eles vão sendo levados pelo vento, flutuando no meio dos mares. É por isso que, principalmente, o pessoal da área marinha tem muita cautela com os icebergs, porque pode causar grandes acidentes, que foi o caso, né, do navio que vocês assistiram em Titanic. Né? Houve aquele momento trágico justamente porque o iceberg estava à frente deles e eles não se deteram. Então, o iceberg, gente, são calotas de gelo, são gelos, são montanhas de gelos que na superfície aparece apenas uma pontinha. Mas na profundidade do mar, da água, ele tem uma extensão muito longa. E é por isso que o pessoal da Marinha
trabalha muito essas questões de observação, principalmente nessa área de Polo Norte, por conta dos icebergs, que causa muitos acidentes. Mas todos eles são naturais, tá? É a água transformada no seu estado líquido, transformada em sólido, ok? Muito bem. E aí o nosso desafio, quem está preparado? Tcharanã! Se preparem, porque o nosso desafio é muito fácil. Mas antes de nós passarmos o nosso desafio, eu quero dizer para vocês, pessoal, que vocês precisam fazer uso da garrafinha com a água no estado líquido. Por quê? Porque é um recurso natural que estamos, infelizmente, com pouca água para a manutenção da nossa vida. Então, o uso da garrafinha é muito necessário. Então, se você não tem uma garrafinha dessa, você pode fazer uso de uma que custa em torno de R$1, R$1,50, dependendo em determinados locais. E você reutiliza. Por quê? Porque se você reutilizar a vasilhinha com a sua água, você vai estar protegendo essa água, que é um recurso natural indispensável para nós, seres humanos. Então, cuida aí da água, tá certo? Não esquece que há três estados físicos da água, o sólido, o líquido e o gasoso, mas nós temos aí essa mudança de estado físico por conta do ambiente onde elas estão, onde a água está, ok? Então, vamos para o nosso desafio. Muito bem. Vocês lembram, olha, como se chama a mudança do estado líquido para o gasoso por meio de uma fonte de calor intensa? Tchananã. Lembra que nós estudamos há 2 pontos fundamentais quando esta água ela passa do estado líquido para o gasoso. Uma, eu falei que vocês podem fazer a experiência sem alguém da família. Mas esta daí eu disse que vocês precisam fazer com alguém. Por quê? Porque a água ela está sendo submetida a uma temperatura muito forte. E para ela passar do líquido para o gasoso, de forma rápida, ela precisa dessa temperatura embaixo dela. Ela precisa estar exposta a essa temperatura. Então, qual é o nome desta mudança do estado líquido da água de forma rápida para o gasoso? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, e aí? Ninguém? Dou-lhe 3, dou-lhe 4. Muito bem, é a ebulição. A água, ela passa do estado líquido para o gasoso de forma rápida, através da ebulição, tá? E a outra é de forma mais tranquila, que é a evaporação, ok? Muito bem. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.